Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso. Que Jesus possa realmente, mais uma vez, nos transmitir a paz, a harmonia necessária para continuarmos bem. O tema de hoje, família, tema tão importante. Quanto mais nós entendermos a importância da família em nossas vidas, mais rápido nós teremos uma sociedade transformada. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala que a associação familiar é a mais importante associação quando se fala nas funções educativas e regenerativas. Então, veja bem, duas funções fundamentais: educativa, quer dizer, educação, e regenerar, de trazer de volta, fortalecer o ser que está nascendo naquele seio familiar. Eu acho muito bom quando eu vi vocês chegando com a criança, filho de vocês. Parabéns, tomara que seja assim para sempre, Que essa família unida dentro da casa de oração, e aqui independente qual o credo, pode ser espírita, católico, evangélico, qualquer coisa, igreja que tenha esse contato com Deus, isso é fundamental para que essa família cresça dentro dessa base de educação e regeneração. Porque nós precisamos estar cientes que o desafio familiar não é fácil. Embora a gente veja, talvez a gente consiga vislumbrar famílias bem estruturadas, mas também a gente vê relações, consegue ver muitas famílias desestruturadas. E por que disso? Porque no nosso seio familiar nascem espíritos afins, mas também espíritos que têm divergências a serem corrigidas, que muitas vezes, diante de outras encarnações pretéritas, essa convivência não foi harmoniosa. A maioria das vezes foi até de inimizade. Então Deus, na sua inteligência suprema, e no seu amor supremo ainda, também maior do que tudo, dá essa oportunidade que a gente nasça na mesma família, no seio familiar, para que a gente possa, através desse laço consanguíneo, quase que essa obrigação de conviver juntos, a gente possa ir conseguindo reparar esses erros. Tem até um caso muito interessante, está no livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, só para a gente entender como é complexa a nossa família. Lá fala até uma história de um presidente de uma casa espírita, até serve de alerta para nossos comportamentos, Só fazendo uma referência desse livro, lá a espiritualidade maior forma uma equipe espiritual coordenada por Bezerra de Menezes para atender as casas espíritas. E muito espírita achando que está salvo, Então essa equipe coordenada por Bezerra vai atender as casas espíritas. Por quê? Porque as casas espíritas estão passando por um processo muito complicado atualmente, E por que disso? Porque nós estamos recebendo ataques, Porque os inimigos do Cristo, e por que inimigos? Porque eles não compreenderam. Você lembra quando a gente vê a história de Jesus? Naquela época de Jesus, muitos não compreenderam Jesus, principalmente os fariseus, que eram aqueles ali que eram ditos como religiosos da época, acharam que o Salvador viria e ia tomar tudo, ia mandar em tudo. Eles não compreenderam aquela missão do Cristo de amor, de simplicidade. E até hoje existem espíritos que não entenderam também essa missão. Acham que o Cristo é um impostor. Diante do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, colocam Cristo como um grande inimigo. E não querendo que nós, que estamos tentando seguir este caminho, trilhe esse caminho de salvação, eles estão tentando nos impedir disso. Então a casa espírita, sendo um templo importantíssimo nessa transformação do indivíduo, do ser espiritual, do espírito, está sofrendo constantes ataques. Então é necessário que nós estejamos preparados, porque eles vão atacar aonde? Nas nossas fraquezas. E atacando inclusive nas nossas bases familiares, para que a gente perca a estabilidade
e pare com a firmeza do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então lá no livrinho fala essa história, né, que essa equipe espiritual, coordenada por Zé Menezes, está cuidando das casas espíritas. Vão visitando as casas espíritas, e lá conta a história de um presidente de casa espírita que, desenvolvendo suas atividades normalmente, mas que a espiritualidade consegue, né, detectar nele as suas imperfeições, as suas fraquezas, ver que ele tem uma fraqueza, uma imperfeição do lado, questão sexual, faz ele acreditar, veja bem como é que é o processo, né, de quando a gente consegue esse processo de obsessão, como que ela é forte, acreditar que ele era um homem muito trabalhador dentro da seara espírita, que tinha ali várias tarefas, realmente era presidente de uma casa, inclusive uma casa muito grande, que ele podia se dar, né, o direito de cometer alguns errinhos. E quais eram esses errinhos? Se envolver com outras mulheres, mesmo sendo casado. Nessa experiência, ele envolve com uma moça jovem que vai lá em busca de atendimento na casa espírita. Ele aproveita da fragilidade dela e a seduz. Ela engravida. E ele, acreditem, dentro de uma casa espírita, fala para ela abortar. Veja como a gente está num ambiente delicado. Aí a espiritualidade realmente vem em salvação dessa casa espírita, né, porque precisa realmente fazer um trabalho. E o que eu queria contar para você ter uma ideia de como é complexa a nossa família, é no atendimento que é feito por aqueles espíritos obsessores que estão ali obsediando aquele homem, aquela moça também, né, todos estão nesse processo. Eles falam que eles aproveitaram daquela invigilância daquele casal e inseriram, como assim dizer, um membro de sua equipe de espíritos ainda ligado ao mal para nascer naquela relação. Ou seja, não, nós aproveitamos que eles estão vigilantes e nós estamos precisando de alguém da nossa turma, vamos assim dizer, para nascer nessa família, e nós então conseguimos, pela vigilância deles, conseguimos colocar um de nossos para nascer. A gravidez dela é o resultado dessa criança. Aí a gente pergunta, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, mas como é isso? Quer dizer que os espíritos podem fazer isso? Né? Colocar uma gravidez assim do nada, um espírito mau nascer? Se a gente vê nas explicações da doutrinárias que não cai uma folha de árvore sem que Deus permita, todo esse processo também, lógico, que tem a permissão de Deus. E a própria espiritualidade explica, né, depois que foi permitido que aquele espírito realmente nascesse naquela relação, porque eles viram a potencialidade daquele espírito para regenerar-se. Era um espírito ainda ligado a questões negativas, mas que tinha um despertar muito grande, que aquela encarnação seria maravilhosa para ele realmente transformar sua vida. Então eles deixaram a espiritualidade inferior acreditar que ele estava manipulando aquele processo. Mas na verdade quem estava coordenando tudo, e como tudo é sempre assim, é a espiritualidade maior. Porque aquele espírito ia ajudar aquele casal, lógico, no início, através das dificuldades, que realmente ia ser um espírito que ia dar trabalho nisso. Mas esse trabalho inicial ia fazer aquele casal se unir cada vez mais. Porque, estou contando, finalizando a história, né, o Luciano era casado e tudo mais, mas ele já sabia que o casamento dele já não estava bem. Ele assume a responsabilidade do ato que ele faz, larga do casamento e assume esse filho com essa moça. E eles casam e irem cuidar desse filho. Então eles recebem esse filho, com esse compromisso. E a espiritualidade entendeu que aquela criança, nascendo daquela forma, ia auxiliá-los nesse processo evolutivo. Então a gente entende, veja só, esse casal está recebendo no seu seio familiar um espírito complexo, difícil. Um espírito que até então estava a trabalho da falange inferior, mas que pela proteção divina
ele vai vir e vai transformar a vida daquele casal, através da sua regeneração. Por isso Emmanuel faz essa função tão importante de regeneração do espírito dentro da família. E aí a gente reforça a questão da importância de nossas crianças estarem ali na evangelização. A importância dos nossos jovens estarem nas mocidades. E a importância de nós, adultos, estarmos dentro da casa espírita estudando. Porque a evangelização, ela é permanente. Ela é da criança, é do adolescente, é do jovem, é do adulto. Cada vez mais nós precisamos estar conscientes disso. E quando a família faz isso unida, juntos, as chances de êxito para que essa família consiga vencer todas as dificuldades que eles possam ter são muito maiores. Então nós não podemos, e a gente está vendo, né? Nós temos que ter um equilíbrio muito grande no momento que nós vivemos, para que a gente não se permita perder a nossa fé. Porque quando a gente olha o que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes a gente começa a achar que as coisas estão meio conturbadas. Mas faz parte do processo de regeneração do planeta. E aí a função familiar se torna cada vez mais fundamental. Imagine uma criança que nasce e cresça sem essa base familiar, tendo acesso a um monte de informações que elas têm hoje. Não adianta. Hoje as crianças, principalmente quando chegam na fase da adolescência, através dos celulares, dos computadores, eles têm acesso às informações de tudo. E aí tem uma questão que é muito importante. Cada vez mais as nossas crianças são intelectualmente mais desenvolvidas. Então elas têm muito mais facilidade de entender, de informática, de tecnologia, do que nós, muitas vezes. Hoje se você pega, meu netinho mesmo tem 6 anos, ele mexe no celular assim, que você fica... né? E ele é interessante que ele nasceu sem esses 3 dedinhos aqui, só tem os 2 dedinhos. Menino, você acha que atrapalha? É uma rapidez para mexer assim, né? Então eles vêm com uma facilidade muito grande de entender de tecnologia. Então muitas vezes os pais não conseguem nem acompanhá-los. Então o que os pais têm que fazer? Prepará-los para que eles assimilem essas informações, que são muitas, que são diversas, mas saibam realmente discernir aquilo que ele deve reter e daquilo que ele deve dispensar. Porque essa é a grande questão para nós mantermos os equilibrados. Porque informações nós temos aos montes. O que resta, o que a gente precisa entender, é o que é realmente importante nós assimilarmos, nós trazermos para a nossa vida, para a nossa convivência, nós trazermos para dentro do nosso lar. Hoje nós assistimos a um noticiário, e aí tem pessoas, eu não assisto noticiário. Tudo bem, mas também a gente tem uma questão também da gente manter informado, de saber o que está acontecendo no mundo. Até porque, como eu falei, se nós não sabemos o que está acontecendo no mundo, nossos filhos vão saber. As nossas crianças vão ter essa informação. E vamos questionar, o que está acontecendo, o que é isso? Então muitas vezes nós somos até obrigados a assistir algum noticiário, nos mantermos informados, para poder esclarecer os nossos filhos, nossas crianças, do que está acontecendo. E darmos um direcionamento correto para eles. Para que eles não se percam nessa imensidão de informações que está tendo por aí. E é lógico, também nós não nos percamos nesse processo. Então, cada vez mais a família, nesse processo de regeneração. E por que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo? Processo de regeneração, reforma da casa. Nós tivemos aqui, uma ampliação na nossa casa de oração. Eu acredito que hoje a gente chega aqui e está tudo limpinho, mas no dia que foi feito, tinha bagunça, estava tudo quebrado, quebrou paredes, deslanchou aqui a de madeira que tinha,
Então, quer dizer, bagunçou para depois chegar a essa condição de organização. Então, nosso planeta está passando mais ou menos por isso. Está meio bagunçado, porque está passando por esse processo onde nós estamos dizendo o que nós queremos. Tem espíritos reencarnando, isso também está no livro Preocupações Espirituais, que muito tempo não podiam encarnar, estão tendo a última chance. E eles não estão aproveitando. Por isso, muitas vezes, a gente vê muitas questões ainda de maldade acontecendo atualmente. Você vê que tem algumas manifestações que são de maldade. São espíritos aí que são muito endurecidos. Não conheceram realmente, não compreenderam a missão do Cristo. Assim como esses espíritos inferiores que nós estávamos falando, assim como os fariseus na época de Cristo e outros não entenderam a missão do Cristo, então esses espíritos também não entenderam. Estão tendo aqui essa última oportunidade de reencarnar neste planeta Terra. E vai passar por um processo maravilhoso que será um planeta melhor para se viver. Perfeito? Lógico que não. Mas nós teremos mais um processo mais de paz do que de guerra. Hoje nós vivemos um processo bem complicado. Guerras acontecendo, violência de todos os tipos, né? Catástrofes acontecendo também, naturais, inclusive. Tudo isso num processo de organização, de regeneração realmente. Então a família tem essa base importantíssima de regenerar. Então muitas vezes nasce no nosso espírito familiar uma criança, um filho, né? E hoje a nossa família ela é diversificada. Muitas vezes quem cuida da criança é a avó, é o tio, é a madrinha. Então não é mais muitas vezes somente o pai e a mãe. Aumentou essas responsabilidades. Então essa responsabilidade de todos é fazer com que essa criança tenha condições de, trazendo a sua bagagem anterior, que as suas tendências ainda negativas recebam nesse processo de renovação, onde ela tem esse processo de esquecimento do passado, estão abertas. Por que o espírito reencarna e passa pela infância? Justamente para isso. Que é um processo onde está aberto a receber novas informações. Para que quando ele chegue na fase adulta, ele tenha condições de fazer o discernimento entre as tendências que ele ainda traz e os novos aprendizados que ele adquiriu. E aí ele faz as escolhas que ele quer. Então, por exemplo, vamos deixar o caso, um exemplo bem... Eu ensino ao meu filho que fumar faz mal para a saúde. Desde pequeno eu ensino isso para ele. Mas talvez ele tenha uma tendência a fumar de outras encarnações. Talvez ele foi muito ligado. Então quando vai chegar na adolescência, talvez ele vai até, né, fumar um cigarrinho ou outro. Porque tem aquela tendência ainda. Mas aí quando os pais ensinaram para ele, olha, fumar faz mal, e vai mostrando para essa realidade e falar, realmente, peraí, a lógica vai levar ele a fazer uma decisão, tomar uma decisão. Tá, eu até gosto de fumar, mas eu aprendi que fumar faz mal para a saúde, então não vou fumar. Por isso a importância da infância em nossas vidas, para que a gente esteja aberto aos novos ensinamentos. E aí importantíssimo o papel dos pais. Quando eu falo pais hoje, aquelas pessoas responsáveis, o tio, o avô, a avó, né, o padrinho, quem seja. A importância de dar essa estrutura para essa criança. Por isso a importância de trazer a criança na evangelização. Porque eles são muito evoluídos intelectualmente, mas moralmente ainda não. E faz parte do processo onde nós estamos vivendo. O processo de provas e expiações, passando da geração, são espíritos que ainda carregam muitas imperfeições. Então é necessário ele vir na evangelização justamente para quê? Para que ele veja falar de Jesus. Para que ele veja falar de família.
para que veja falar de boas ações, da prática da caridade, de preocupar com o próximo, de fazer o bem, de perdoar, para que quando ele chegue na fase adolescente, adulto, jovem adulto, ele tome as suas próprias decisões embasadas nos novos ensinamentos que ele adquiriu. Porque ele vai ter as suas tendências latentes. Muitas vezes vai ter a vontade de fazer as coisas ainda erradas. Mas aí ele vai lembrar: mas eu aprendi na evangelização sobre Jesus. Eu aprendi na evangelização que a gente deve amar o próximo. Eu aprendi lá na evangelização e na minha família que eu devo perdoar as ofensas. Então muitas vezes quando ele vai ter aquele impulso do revide, né, e revidar o mal que lhe foi feito, ele vai parar: opa, peraí, eu tenho esse pulso, mas me ensinaram que eu não devo agir assim. Agora imagine se essa criança chega nessa fase sem esse esclarecimento, sem esse conhecimento adquirido. E a gente sabe da realidade que nós vivemos. Quando chegar na fase da adolescência, do jovem, ele vai conhecer as drogas, vai conhecer o sexo, né, irresponsável, vai conhecer todas essas questões. E não tem como a gente criar eles numa redoma onde ele não vai conhecer isso tudo. Eles vão conhecer. E aí a base que a gente deu, os ensinamentos novos que eles adquiriram conosco, é que vão fazer a diferença nesse processo. Eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso com minha mãe. Eu aprendi isso lá, né, na evangelização. Eu aprendi isso na escola. Embora a escola tenha a função de ensinar na questão intelectual, ela também tem uma função educativa muito forte, muito presente. Então isso que vai fazer realmente que o nosso jovem faça as escolhas certas para se tornar um adulto de bem. Então, fundamental, gente. Emmanuel reafirma: função educativa e regenerativa do espírito. Para isso é a família. E lógico, a família a gente tem aquela função também que nós já conhecemos bem, que é a função de nos exercitar para o amor universal. Porque a família é a nossa primeira manifestação de amor verdadeiro. O amor que um dia nós teremos, não apenas pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. O amor que eu terei um dia por todos. Mas a família exerce essa função fundamental. Eu aprendo a amar que é o meu companheiro ou a minha companheira. Depois desse amor com esse eu tenho meus filhos. Aí eu aprendo a amar 2, 3, 4, 5. Antigamente amava muito, era até uns 12, né? Ou mais. Ou mais, né? Antigamente existia mais essa função de amar, né? Então a família serve para isso. É um processo de continuidade, de exercício do amor. Porque quando eu nasço eu sou egoísta, eu amo a mim mesmo. No processo de, né? E aí eu já nasço numa família que muitas vezes já me desprende a amar ter meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí eu formo outra família, eu aprendo a amar aqueles. E lá no Evangelho, no capítulo 8, fala a questão, né, das várias famílias, família corporal e espiritual. E aqui a gente faz uma reflexão importante. No Evangelho fala, né, que a verdadeira família é a família espiritual. Mas no sentido de que a nossa família espiritual é que mantém os laços eternos. Mas a família espiritual é formada a partir da família material, dos nossos parentes. Então é necessário que a gente atentamos para isso, para que a nossa família material se transforme na nossa família espiritual também. Então é esse exercício. E aí você vai levando os ensinamentos a respeito da questão de que nós temos várias experiências. O quanto de pessoas nós não aprendemos a amar nessas várias experiências. Nessa eu aprendi a amar
meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aí eu me caso, aprendo a amar minha esposa e meus filhos, meus netos. Aí, noutra experiência, noutra encarnação, muitas vezes eu vou formar outras famílias. E se eu souber aproveitar todos esses relacionamentos, o quanto vai ter na minha família espiritual. Então, por isso a importância de nós aproveitarmos bem os vínculos familiares. E assim, a gente tem que saber que nem sempre será fácil. Para encerrar, só aquela historinha que acho que todo mundo conhece, mas é bom a gente lembrar, né? Daquela mulher que não convivia bem com a sogra, né? Não sei por que o pessoal fala da sogra, né? Mas aí ela falou, não convivia bem com a sogra, resolveu matar a sogra, né? Aí buscou um curandeiro lá, criou um remedinho para envenenar a sogra. O curandeiro muito inteligente, sábio, falou, não, eu te ajudo. Só que você sabe, né? Que para não levantar suspeitas sobre você, a gente tem que dar um remedinho para ir matando bem aos pouquinhos. E durante esse processo você tem que tratá-la bem. Porque senão a primeira pessoa que vai desconfiar vai ser de você. Ela fala, beleza então. E ele leva, né? E ela começa a tratar a sogra bem. O que a gente faz quando a gente compartilha amor? Recebe amor. Então, na verdade, a intriga que existia entre ela e a sogra, na verdade, era apenas falta de manifestação de amor. Então, como ela começa a tratar a sogra bem, fazendo ali, né, cuidando bem dela, a sogra retribui isso também. E a sogra se torna uma verdadeira mãe para ela. Quando ela lembra, nossa, eu estou pondo veneno para minha sogra, que agora é minha mãe. Volta lá no curandeiro e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Calma, minha filha. Esse remedinho que eu dei para você é só um fortificante. Não tem nada de... não está matando essa sogra. Né? Então, quer dizer, os desafios da família muitas vezes dependem disso. Muitas vezes nós não damos certo com o nosso irmão, ou mesmo até com o nosso marido, com a nossa esposa, nossos filhos, porque muitas vezes a gente também está querendo matar ele. Então, vamos fazer exercício ao contrário. Vamos cuidar bem, vamos tratar bem, vamos respeitar. E talvez a gente consiga fazer essa transformação do relacionamento. Ah, eu não dou certo com meu filho, não dou certo com a minha mãe, não dou certo com meu pai, não dou certo com meu irmão. Dê esse primeiro passo. Não é um processo de falsidade, não, só tentar fazer um esforço mesmo. No mínimo tratar com respeito. E o processo ele é contínuo. O bem, quando ele começa dentro de nós vamos sendo motivados a continuar. E aí nós transformamos as nossas relações. Então é isso. Que a gente possa cada vez mais aceitar esse desafio, que é o desafio de estar numa família. Mas que é a base de tudo. Inclusive falando, materialmente falando, a família é a base da sociedade. Só teremos uma sociedade transformada quando as famílias estiverem transformadas. Que Jesus abençoe a todos.